Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos começando a nossa quarta aula desse módulo de função e eu espero que vocês estejam curtindo bastante esses vídeos. Tem dado um certo trabalho, mas eu espero que vocês estejam aproveitando. Então, essas 5 aulas que eu fiz, essa série de 5 aulas, elas estão direcionadas para o conteúdo de noções de função. Então, os conceitos básicos iniciais, como eu já disse, e aí um desses conceitos principais vai ser a noção de gráfico. Então, eu vou relembrar, que muito provavelmente isso daqui vocês talvez já tenham visto. Se não tiverem visto esse plano cartesiano, a gente vai relembrar aqui as coisas bem básicas, bem tranquilas, sobre o que é o plano cartesiano. E aí, esse plano cartesiano vai ser usado para a representação de gráficos das funções que vamos estudar ao longo desse ano. Então, aqui eu estou começando com as noções básicas, os conceitos iniciais, e vocês irão utilizar funções do primeiro grau, função do segundo grau, dentre outras funções, ao decorrer do ensino médio. Então, começando aqui com o nosso plano cartesiano, ele vai ser esse plano aqui, que vai ser determinado por essas duas retas. Então, aqui eu tenho uma reta na vertical e eu tenho uma reta na horizontal. Essas retas eu vou chamar de eixos, são os eixos do meu plano. E esses eixos, eles têm nome específico. Então, esse primeiro eixo aqui que está na horizontal, eu vou chamar ele de X. E ele vai ser conhecido de eixo das abscissas. Então, o eixo X é o que eu chamo de eixo das abscissas. A nomenclatura que eu dou para esse eixo. Palavrinha nova aí, mas não precisa se encucar muito com isso, não. Super tranquilo. Esse próximo eixo que está aqui, que é o que está na vertical, onde eu estou passando o laser, ele é o eixo das ordenadas. E ele tem aqui a coordenada Y. Então, em um plano cartesiano, a gente vai determinar pontos, e esses pontos vão ter coordenadas. E essas coordenadas vão depender dos dois eixos. Então, eu vou ter uma coordenada no eixo X, que é o eixo das abscissas, e uma coordenada no eixo Y. E o meu ponto vai ter essa estrutura. Meu ponto, ele vai ser sempre representado por uma letra maiúscula, e ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. E aí, esses pontos aqui que eu coloquei são exemplos que a gente vai fazer agora para verificar a coordenada de cada um deles. Então, a coordenada, o estilo do meu ponto vai ser esse, ok? E aí, a partir desses pontos, eu vou conseguir fazer gráficos dessas funções. Então, vamos começar com o ponto A. O ponto A, ele está bem aqui, e aí a gente pode ver que ele vai estar em cima de um respectivo ponto, um respectivo valor de X, e também vai estar em cima de um respectivo valor em Y. Então, sempre que eu falar X é horizontal e Y na vertical, tá, galera? E aí, aqui, no eixo Y, ele está ligado aí ao número 1. No eixo X, ele está ligado ao número -4. O número aqui, no caso, o nosso ponto, que está representado pela letra B, ele está aqui no gráfico, e aí no eixo X, ele está ligado com o número 1. No eixo Y, ele está ligado com o número 3, ok? Agora, lá embaixo aqui, eu tenho o C, que é o nosso terceiro ponto, né? E o C, ele está ligado aí no eixo X ao -4, e no eixo Y, no eixo X ao menos... Perdão, isso eu errei, gente, corrija aí. No eixo Y, ele está ligado ao -4, e no eixo X ligado ao -3, ok? E ali o pontinho D, esse daqui, ele vai estar ligado ao Y no -4 e ao X no 5, ok? Então, ele sempre tem uma coordenada aqui no eixo das ordenadas e uma coordenada no eixo das abscissas. Tudo bem? Aí, como que eu vou colocar esses valores na representação? Então, se eu quiser escrever as coordenadas do meu, como fala, do meu ponto. Aqui eu tenho o ponto A. Eu vou ter uma coordenada em X, então eu vou verificar aqui em X, ó, tá marcado no -4. Então, a coordenada em X é aqui. E vou ter uma coordenada em Y. O Y está aqui no 1. Então, as coordenadas desse ponto é -4 e 1. E eu quero que vocês observem, sempre aqui, a primeira coordenada indica o eixo X e a segunda coordenada indica o eixo Y. Então, isso aqui que eu coloquei de exemplo geral não foi à toa. Ele tem que ser exatamente nessa ordem. Se você inverte, por exemplo, coloca aqui
primeiro 1 e depois o menos 4, o local onde está o seu ponto ele já vai ser alterado. Então, é super importante vocês lembrarem que primeiro é o x e depois é o y. Continuando agora, vamos para o pontinho B. A representação do B, ó. Primeiro x. No x a gente observa que é sempre o que está na horizontal, o eixo das abscissas. No eixo x, ele está ligado ao 1. No eixo y, ele está ligado ao 3. Aqui no C, eu tenho aí o C no eixo x, vocês podem observar aqui que ele está ligado a menos 3, e no eixo y ele está ligado a menos 4, ok? Aqui a minha retinha, o pontilhado sai um pouquinho em cima do menos 4, tá? Mas passando pelo menos 4. Então depois eu vou consertar isso para vocês antes de postar esse material. E aqui a representação da letra D, que é o nosso ponto, então eu coloco o D. Na coordenada x, eu vou colocar o número 5, e na coordenada y, menos 4. Então, vocês podem seguir esse pontilhado para determinar as coordenadas desse ponto. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é relacionado às partes do gráfico. Então, o gráfico está dividido em 4 partes iguais. Vocês podem observar aqui, ó, igual eu estou passando, 4 partes iguais. Essas retas, elas se cortam em eixos de 90 graus, em ângulos de 90 graus. Esses eixos se cortam formando ângulos de 90 graus. São perpendiculares. E aí, ele divide o plano em 4 partes, ó. E aí, essas partes eu vou chamar de quadrantes e eu vou contar no sentido anti-horário. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro quadrante, que vai ser onde está o ponto B. Então, eu vou anotar aqui para vocês o número 1, e esse vai ser o nosso primeiro quadrante. Então, eu coloquei a letrinha Q do primeiro quadrante. Aí, você vai contar no sentido contrário. Então, o segundo quadrante vai ser onde está o ponto A. Então, eu vou ter aqui o segundo quadrante. Segundo Q. Continuando aí no sentido anti-horário, onde tem o ponto C, eu vou colocar o terceiro quadrante. E onde tem o ponto D, vai ser o meu quarto quadrante. Ok? Então, são essas informações que a gente tem. Com isso, a gente teve essa noção inicial de plano cartesiano e também conseguimos verificar as coordenadas desses respectivos pontos. Agora, eu vou pegar aqui um exemplo de uma função qualquer e a gente vai fazer a representação dessa função no gráfico. Tranquilo? Então, fazendo aqui a minha representação dessa função. Eu tenho aqui o domínio. Nem sempre o domínio vai ser dado. Às vezes ele pode ser os reais, aí vai depender da sua função. Mas, nesse caso, no nosso exemplo, eu tenho um domínio e ele representa os números 1, 2, 3 e 4. Ainda não é uma aula sobre construção de gráficos. Aqui eu estou só exemplificando para ficar mais fácil essa noção que a gente vai ter onde esse plano cartesiano vai ser utilizado. Então, na letra A, que é o nosso exemplo, né? Eu tenho uma função f de x, que ela vai pegar os valores de x e acrescentar 1. Basicamente, é o sucessor descrito de uma forma matemática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar basicamente uma tabelinha. Nessa primeira coluna, eu vou colocar os valores de x. Nesse caso, os valores de x, ó, é o do conjunto de partida, conforme eu falei para vocês nas aulas anteriores. Então, esses valores de x, eles estão no domínio, certo? Como o domínio aqui é pequeno, eu estou colocando todos os valores de x. Na aula que a gente vai ter sobre construção de gráfico, espero que a gente tenha, né? Aí sim eu mostro direitinho quais pontos utilizar, se é aleatório ou não, e a gente vê direitinho. Mas aqui a intenção, no caso, é o plano cartesiano. Então, eu coloquei aqui os valores de x. Nessa segunda coluna, eu vou substituir os valores de x nessa função. Então, substituindo aqui os valores de x, por exemplo, o x, se ele for igual a 1, aí eu coloco aqui no lugar do x o número 1, e aí eu somo 1. 1 mais 1, o resultado é 2. Se eu substituir x por 2, acrescenta 1, dá 3. Substituindo x por 3, acrescenta 1, chega no 4. Substituindo x por 4, acrescenta 1 e chega no 5. Então, aqui, nesse segundo eixo, ele é o meu conjunto de chegada, né, a imagem de x, e aí ele eu vou representar com a função f de x. Ou eu também posso pensar que é o y, tá? É igual. Então, a imagem é sempre representada no conjunto y. O conjunto não, perdão, no eixo y. E aí vamos colocar esses pontos, ó.
Então, eu vou só colocar esses pontos no gráfico e eu não vou traçar o gráfico dele, vou colocar os pontos no plano cartesiano. Então, aqui o primeiro ponto, ele seria aí com o x igual a 1 e o y igual a 2. Esse é o nosso primeiro ponto, nessa primeira linha. Se eu considerar que a segunda linha, eu vou ter o x igual a 2 e o y igual a 3. Então, o meu terceiro ponto, ó, vai ser bem aqui. Meu segundo ponto, perdão, vai ser bem aqui. Agora, se o x for igual a 3, o x sendo igual a 3, eu tenho que olhar aqui na horizontal, o x igual a 3. Quando ele for igual a 3, o y vai ser igual a 4. E aí tá bem aqui marcadinho o ponto, x igual a 3, y igual a 4. E aqui, por último, quando x é igual a 4, aí eu vou considerar que o x igual a 4 e o y igual a 5. Vocês vão observar que nesse caso, ó, se você traçar uma reta que passa por esses 4 pontos, você vai observar que o gráfico dessa função especificamente vai ser uma reta. Só que vamos falar melhor disso nas próximas aulas. Aqui a intenção era mais colocar esses pontos no gráfico, seguindo coordenadas dadas a partir de uma função. Mas com mais exercício a gente consegue deixar isso aí ainda mais tranquilo. E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, o pontilhado, para vocês verem direitinho como que fica. Então, você está vendo a ligação bem bonitinho aqui, ó. Quando é 4, aqui no Y vai ser 5. Isso tudo seguindo a tabelinha que a gente construiu. E aí, com isso, gente, eu encerro essa aula de hoje. Não sei se você está vendo no mesmo dia, né? Mas eu não estou gravando no mesmo dia. Enfim, espero que vocês tenham gostado bastante e aproveite aí para fazer os exercícios que são disponíveis no Forms e resolver questões extras, procurar sempre links e vídeos novos. Então, tchau, tchau, pessoal!